É claro, meus irmãos e irmãs, que o ser humano ele é sempre muito preocupado quanto ao seu futuro, quanto àquilo que pode acontecer na sua casa, na sua nação, no seu trabalho, aquilo que pode vir como resultado das suas ações, das suas escolhas, porque nós fazemos os nossos planos e projetos, mas nós não sabemos o quão eficazes eles vão ser, né? Nós tentamos nos preparar para cada dia, para cada ano, para cada mês, para dar conta dos compromissos que a gente tem, das tarefas que a gente assume, dos papéis que a gente desenvolve, né? Porque às vezes nós somos pai, às vezes nós somos filho, em alguns momentos, né? Nós somos membros da igreja, cristãos, em todo o tempo, e para cada uma dessas ações, desses títulos, é claro que é esperado de nós algo mais. Então, o futuro sempre é algo que nos importa, né? Nos importa. Não vou dizer que nos preocupa, mas gera aquela ansiedade, sim, sobre o que vem por aí, o que pode acontecer, qual o resultado que eu vou alcançar com isso, o que o ano me reserva, o que o ano reserva para nós, né, brasileiros, para nós cristãos, o que o ano reserva para a Igreja Presbiteriana de São José, o que o ano vai reservar para o seu filho, para o seu cônjuge, para a sua casa, o que será, né? A gente espera que venha sempre coisas boas, coisas que nos alegrem, coisas que nos ajudem, que facilitem a nossa caminhada, né? Mas nem sempre é assim, não todos os dias do ano, nem todos os dias do ano são bonança, não todos os dias do ano são alegria, são sorriso. Existem também as noites de pranto. Nem sempre as coisas caminham tranquilo, caminham em paz. Existe um momento de sofrimento, existe um momento do embate, um momento da dor, da aflição. Nem sempre é ganho. Vivenciamos também as nossas perdas, às vezes financeiras, às vezes pessoais, às vezes perdas de oportunidade que de repente se foi, né? Então o futuro é sempre algo que implica muito a cabeça do brasileiro ou de qualquer cidadão, tá? De qualquer pessoa. Por isso que as cartomantes são tão procurados no fim do ano, né? Ou no início de cada ano, ou às vezes as pessoas que estão na praia, que jogam lá os búzios, né, para ver o que reserva o seu futuro, ou ainda aquela consulta lá, que a gente faz no horóscopo, né, para saber como é que é o dia, qual a cor que eu tenho que vestir. Tem muito ser humano vivendo essas coisas aí, para nós sabemos que são crendices, mas é só para expressar, para demonstrar o quanto o ser humano se importa com o futuro. Então, ontem nós lemos aqui, foi até o Hamilton que leu, o texto do Salmo 126. E eu quero usar esse texto hoje à noite para meditarmos quanto ao futuro. E esse texto vai nos ensinar, vai nos instruir e vai nos trazer como tema a reflexão de que o nosso futuro estará sempre nas mãos do nosso Deus. Existe uma canção que não é cristã, que diz: o meu futuro será como Deus quiser. Vocês lembram disso? Não é uma canção evangélica, não, mas fala uma verdade evangélica, uma verdade bíblica. É sempre como Deus quer. Como será o amanhã, né? Com certeza, como Deus reservou, como Deus preparou, nos dias fáceis ou difíceis. Então, nosso futuro está sempre nas mãos de Deus. Nós temos que entender isso, porque nós achamos que está nas nossas mãos. Não resta dúvida que depende daquilo que eu faço, depende do meu comportamento, depende das minhas escolhas. Porque a Bíblia me ensina que é assim. Quando ela fala da lei da semeadura, por exemplo, tudo que o homem plantar, isso vai semear. Tudo que ele semeia, ele vai colher. Mas quem instrui assim? É Deus. Sabendo, o Senhor é aquele que conduz todas as coisas. Então Ele nos instrui naquilo que a gente tem que fazer, no caminho que a gente tem que tomar, nos princípios que a gente tem que estabelecer, nos valores que a gente tem que lutar, para fazer da nossa vida, do nosso futuro, um futuro melhor. Mas mesmo quando a gente erra, quando a gente age do nosso jeito e não do jeito de Deus, dentro da nossa vontade, não dentro da vontade de Deus, mesmo assim Deus não nos abandona, Deus manifesta cuidado.
Então, o cuidado da minha vida, o futuro da minha vida, como será, né, para mim, o 2023, Deus já está preparando, como preparou para você. E aí nós vamos ver algumas verdades que esse texto do Salmo 126, um texto tão precioso da palavra de Deus, pode trazer ao nosso coração. Consolo para os que choram é o título. Consolo para os que choram. Daqui a pouco nós vamos ver por que levou esse título aí, tá bom? Muito bem. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que o Senhor conceda graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra. O contexto deste salmo vocês já conhecem, mas eu quero relembrar aqui muito rapidamente. O que o salmista está mencionando aqui é o retorno do povo de Israel do exílio que aconteceu nas mãos de Nabucodonosor por meio da Babilônia. A Babilônia foi um povo que começou a conquistar e a montar um grande império e a conquistar muitas nações, muitas terras, muitos povos. E a Babilônia veio até Israel como uma ação de Deus de doutrinamento, para disciplinar o povo de Israel que estava se voltando contra o Senhor. Então Deus permitiu que o Império Babilônico, com toda a sua maldade, perversão, chegasse até as terras de Israel e levasse cativo os seus filhos e filhas e assolassem as cidades, inclusive a capital Jerusalém, que foi também assolada, que foi destruída, o templo foi destruído, os muros de Jerusalém foram derrubados, suas casas, suas estruturas foram queimadas. Foi uma destruição grandiosa que o Império Babilônico, por mão de Nabucodonosor, causou junto às terras de Israel. E o povo foi levado cativo, e começou-se a dizer que era assim muito rapidamente, que Deus já ia livrá-los, e Deus disse: não, eu não vou livrá-los agora. Vocês vão ficar na Babilônia, ou vão viver o cativeiro por 70 anos. E é assim que foi feito, porque o Império Babilônico caiu nas mãos do Império Medo-Persa. E aí vocês se lembram do rei Dario, né, amigo de Daniel. Vocês se lembram de Neemias, que veio depois reconstruir os muros de Jerusalém. Então é junto ao Império Medo-Persa, mas o povo continuava cativo, e a miséria em Israel era muito grandiosa. Tanto que Neemias, quando recebe a notícia de como anda o seu povo, a sua gente, a sua família, lá em Jerusalém, ele chora ao ouvir o relato que lhe é feito da pobreza, da miséria, da tristeza que ia no coração dos seus compatriotas, dos seus familiares, que ficaram, que não foram levados escravos, mas ficaram em grande pobreza, em grande destruição. O que acontece aqui é o momento do retorno para a terra depois de 70 anos. O salmista está lembrando o momento em que Deus restaura a sorte, trazendo de volta do cativeiro, trazendo para Jerusalém, trazendo para Israel aquelas famílias que foram levadas, dando a eles a possibilidade de retomar a terra, de voltar para casa, de rever os familiares, de semear de novo as boas sementes nos campos, de andar de novo nas suas estradas, de atravessar as suas colinas, de visitar e de restaurar de novo a cidade de Jerusalém e de visitar o templo que está sendo reconstruído. Então ele escreve este salmo
para lembrar os feitos de Deus, que era algo tão extraordinário para o judeu que voltava do cativeiro, que eles nem acreditavam. Então ele diz assim: olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, ficamos como aqueles que diziam assim: bem, me belisca aqui para ver se é mesmo verdade, que eu estou podendo voltar para casa. Porque foram 70 anos, alguns se casaram, alguns tiveram filhos, outros morreram lá no cativeiro, não conseguiram voltar. Alguns sonharam com a possibilidade de voltar, mas os anos se passavam e eles viviam aquelas incertezas: será que vai ser esse ano? O que será de mim nesse novo ano, né? E assim foi por 70 anos. Mas num ano, num dia, num momento muito especial, Deus trouxe de volta o povo. É isso que o salmista está lembrando neste salmo. Esse cântico é o cântico que exalta, de fato, o assistir de Deus para aqueles que choram, tanto os que ficaram desolados, pobres, miseráveis, por tudo aquilo que o movimento do Império Babilônico causou nas cidades, principalmente em Jerusalém, mas também para aqueles que foram levados, estão distantes da sua terra, longe da sua família. A situação é tão triste lá, que os cantores do templo, os levitas, que tinham o dom da canção, e que estavam vivendo na terra dos babilônicos, se encontravam com os babilônicos e eles falavam: você toca instrumento, você toca violão, você toca flauta, você toca harpa, você mexe muito bem com os tambores, toque alguma canção aí da sua terra para nos alegrar. E eles não abriam os seus lábios para entoar nenhuma canção, tamanho é a tristeza. Diz o texto, no outro salmo, que eles penduravam nos salgueiros, junto aos rios de Babilônia, as suas harpas, e as deixaram improdutivas. Nem o que eles sabiam fazer com maior naturalidade, eles estavam agora em condição de fazer, tamanha tristeza, tamanha saudade da sua terra, da sua gente. Então, quando eles retornam, o sentimento de alegria, de admiração é grandioso. E é por isso que o povo consegue relembrar, né, as bênçãos de Deus realizadas no libertar do cativeiro acontecido no passado. O salmista está lembrando essa verdade. Lembrando num tempo novo, num outro momento, numa outra situação, numa outra circunstância. Quem sabe num primeiro dia do novo ano do judeu, para promover no coração deles confiança em Deus. Ele está dizendo: vocês se lembram quando Deus nos trouxe e trouxe os nossos queridos familiares lá do cativeiro? Vocês se lembram do sentimento deles quando eles entraram pela cidade de Jerusalém, pelas terras de Israel, quando retomaram o convívio, quando reencontraram os seus familiares? Vocês se lembram do sentimento que moveu os seus corações e as suas vidas? O sentimento de que Deus é Deus que age em nosso favor. Deus é Deus que trabalha para o nosso bem. Que Ele pode nos disciplinar. E que a tempestade pode vir. E que as noites escuras de alma podem se estabelecer às vezes. Mas que também as tempestades e as noites negras passam. Que o momento da dor, que o momento do cativeiro, que o momento do sofrimento também passa. E o Deus que levou é o Deus que trouxe. E o Deus que disciplinou é o Deus que cuidou também lá. E arregimentou aquele povo. E disciplinou aquele povo para que ele pudesse expressar maior confiança ainda no Senhor. Então, esse texto, quando eu olho para esse texto, quando eu penso no futuro, no meu futuro, no seu futuro, no futuro da nação, eu preciso relembrar, né? Relembrando o cuidado de Deus que nos trouxe até aqui, como eu já disse ontem, celebrando as bênçãos que Deus já providenciou para nós naquele dia lá, nesse contexto do salmo aqui, a bênção da libertação do cativeiro. O devolver do povo para a sua terra, para a sua família, para o seu templo, para o lugar da sua adoração, para o lugar do seu culto. Então, nós sempre temos algo para relembrar, para trazer à memória de que o Senhor fez, do que o Senhor agiu, do que o Senhor atuou em favor da nossa vida.
Sabemos de algo que Deus fez para dar pão sobre a mesa, para dar produtividade e resultado ao trabalho das nossas mãos. Sabemos como Deus trabalhou para nos ajudar a resolver aquele problema lá na família, aquele desentendimento, aquela rusga no casamento, no relacionamento entre o marido e a mulher. Sabemos como Deus trabalhou junto à igreja para torná-la forte, para torná-la eficaz na sua proclamação do Evangelho, no seu testemunho. Não quer dizer que a igreja só acertou, que você não cometeu pecados, que você não cometeu erros, que você não praticou iniquidade. Mas a mão do Senhor nos ajudou, a mão do Senhor nos abençoou, a graça de Deus se estabeleceu e a misericórdia e o perdão de Deus já nos perdoou. E se estendeu para nós, oferecendo aquilo que a gente não merecia, que são bênçãos grandiosas oferecidas pelo Senhor àqueles que o buscam e àqueles que nele confiam. Então o texto, irmãos, é o texto que nos faz relembrar o passado e relembrar para identificar o agir de Deus, o mover de Deus na nossa direção. Então ele está dizendo, olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Que coisa boa, quando Deus trouxe o povo do cativeiro. Que alegria, que sentimento de gozo, parecia que nós estávamos sonhando, acabou o pesadelo. Cessou o sofrimento do cativeiro. Cessou a expectativa pelo retorno para casa. Nosso futuro, Deus preparou o momento de retornar. Deus tem preparado coisas boas para nós. Deus tem nos dado muitas vitórias. Deus tem nos dado muitas conquistas. Deus tem nos sustentado, nos ajudado para transpor muitos obstáculos. Deus tem suprido muitas das nossas necessidades. Deus tem, de fato, sido bom. Deus tem estado presente na nossa vida, com o seu cuidado, com o seu carinho, com o seu amor, com sua providência e graça. As vitórias que Deus deu, o salmista está lembrando. Iniciamos o culto contando que as bênçãos de Deus, no trabalho, na família, na vizinhança, junto a amigos, junto a inimigos, bênçãos de Deus, vindas dos céus, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, vem daquele que muito nos ama. É claro, coloquei ali a cruz, porque nós lembramos e relembramos o amor maior de Deus, o agir mais precioso de Deus que nós celebramos hoje à noite. Nos enviou Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais nos danos do pecado, nas consequências do pecado, no salário do pecado, que é a morte, mas receba de Deus a graça da vida eterna, vida abundante, vida sem fim, vida de paz, vida de gozo, vida de alegria, vida com Deus. Mas há algo que a gente tem que entender bem. As bênçãos de Deus no passado, o olhar de Deus no passado, mas tem também o olhar de Deus para o presente. O que eles contemplam quando eles chegam nas cidades, nos campos, nas vilas, o que eles contemplam nas suas próprias casas, o que eles contemplam na vida da sua família, do seu cônjuge que ficou, do pai ou da mãe que há muito tempo eles não viam, contemplam pobreza e miséria. As cidades estão arruinadas, as portas estão queimadas. O templo, o lugar de adoração, o lugar de santidade, o lugar do habitar do Senhor, do abençoar do Senhor, a casa de oração está destruída, está em ruína. O agir de Deus, ele às vezes é algo que nos leva a perceber de fato que há algo que precisa ser construído ainda na nossa vida, que pode melhorar ainda na nossa existência. Quando percebemos, quem sabe, alguma área do nosso viver assolado por circunstâncias, por situações que de repente surgiram, coisas que nós esperávamos, coisas que nós não esperávamos. Hoje nós vivemos a alegria de estar vendo
caminhar melhor o tempo da pandemia. A Covid-19 está por aí? Está por aí. Há pouco tempo tinha muitos irmãos, membros da igreja aqui, acometidos da Covid-19. Não precisaram mais ser hospitalizados, porque os sintomas estão bem mais amenos, né? E a contaminação também está num índice menor, graças a Deus e os cuidados de Deus junto à vacina que foi providenciada aí para nós. Não precisamos fechar o templo de novo, mas não podemos fechar os olhos dos riscos, nos cuidados que a gente tem que ter. Porque de repente surge enfermidades, como surgiu a pandemia da Covid-19. Como pode surgir uma outra enfermidade junto à sua casa, que exija de você cuidados, senão as coisas vão caminhar em ruínas, vão entristecer o seu coração, vão te levar para um rumo de depressão. É preciso que você esteja atento àquilo que está sendo destruído, àquilo que está sendo arruinado, àquilo que está se desmoronando. Porque no presente alguma coisa pode estar também aí precisando de cuidados, precisando de restauração. Um passado de alegria não é garantia de um futuro glorioso. Então ele está dizendo aqui, olha, nós estamos relembrando o agir de Deus em nosso favor, o tempo gostoso em que os nossos familiares ou nós voltamos para casa. Que gozo, que sonho maravilhoso. Nosso salmista vai desafiar as pessoas a seguir adiante, realizando o seu trabalho com dedicação, e ele diz assim, o nosso trabalho pode ser aquele trabalho que exige lágrimas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, mas a semeadura debaixo de lágrimas. Então o fato de Deus ter feito no passado, me abençoado, me guardado, me trazido até aqui bem, sem problema de saúde, não quer dizer que eu não vou ter problema de saúde esse ano. Sem problema financeiro, não quer dizer que eu não vou ter problema financeiro esse ano. Sem problema no trabalho, sem problema com o meu cônjuge, sem problema com o meu filho, com a minha casa, não quer dizer que eu não vou ter problema esse ano. Eu sempre convivi muito bem com os meus vizinhos, são todos meus amigos, não quer dizer que algum vizinho esse ano não seja uma pedra no seu sapato. Eu sempre fui assistido muito bem pela justiça, não quer dizer que esse ano alguém não venha agir injustamente com você. Então, os cuidados de Deus até aqui não traz a certeza de que você vai estar sempre cuidado nessa área, que nessa área do seu viver, você vai viver sempre a bonança, que esse tempo, que essa área da sua vida vai ser sempre alegria. O que esse texto mostra é que as coisas mudam, os cenários mudam. Há tempo de colher, há tempo de se desfrutar do que colheu. Mas há momentos em que você trabalha e não colhe. Há tempo de alegria, mas há tempo de tristeza. Há tempo de riso, mas há tempo de choro. Há o momento da bonança, mas há o momento da tempestade. Bonança e tempestade faz parte da vida. Dias bons e dias ruins marcam a nossa história. E às vezes o dia pode começar bom, mas pode terminar ruim. Ou ele pode começar ruim e terminar muito bom. Mas o que eles querem nos lembrar é que em todo o tempo há sempre um agir cuidadoso de Deus. Há sempre um olhar atento de Deus para a sua vida. Há sempre um ouvido de Deus aguçado para receber a sua prece, para atender o seu clamor, para tirar do seu altar uma bênção especial que venha de encontro à sua vida para suprir a sua necessidade, para te ajudar, quer seja no trabalho ou na família, na igreja, no exercício da fé, ou mesmo no convívio com um amigo ou com um inimigo. As circunstâncias não limitam o agir de Deus, não limitam o abençoar de Deus. Lá na Babilônia eles foram preservados, eles foram cuidados, regressaram para a terra e são cuidados também na terra. Lá na Babilônia eles tiveram aflições e retornando para a terra eles vão também semear, vão semear para as novas colheitas, mas vão semear às vezes alguns dias com muito choro, mas havendo choro ou não, não deixe de semear, porque o Senhor vai abençoar o trabalho das suas mãos e esse semeadura que você faz vai te trazer resultado, vai te trazer colheitas. Mas não descanse o seu braço
Não descanse a sua vigilância da sua vida, da sua família, da sua espiritualidade, porque o fato de você estar bem agora não garante para você estar bem amanhã. O fato de você entrar bem no primeiro dia do ano com a sua saúde não é a garantia que você vai chegar lá no final do ano com a mesma robustez, com a mesma saúde, com o mesmo vigor que você tem agora, embora eu deseje e espere que seja assim para você e para mim. Mas o salmista nos lembra que as circunstâncias mudam, de boas para ruins, de ruins para boas também, mas em qualquer circunstância, nunca há de nos faltar o cuidado do Senhor. Deus é o Deus que sempre nos dá oportunidade, lá na terra da Babilônia, ou aqui na terra dos judeus, na nossa terra. Há sempre um mover de Deus, um agir de Deus, no tempo do deserto, ou no tempo do manancial, no tempo da tempestade, ou no tempo da bonança. Por isso, independente do tempo da sua vida, esteja sempre pronto a clamar pelos cuidados do Senhor. Quantas orações aquele povo fez no cativeiro babilônico, no cativeiro medo-persa, para que a cidade pudesse ser restaurada, para que eles pudessem voltar para os seus. Os anos se passaram, as circunstâncias foram mudando e de repente eles se viram junto à sua casa. O clamor foi atendido. Então o nosso futuro pertence e está na mão de Deus. Nós temos que clamar a Deus pela nossa casa, pelo nosso país, pela nossa igreja, pela fé, pelo crescimento da igreja, pela edificação e sustento do Evangelho, da obra do Evangelho, dos campos e dos obreiros. Nós temos que clamar ao Senhor por aquelas situações simples que nos levam e nos trazem para casa no dia de trabalho, no trânsito que enfrentamos aí pela rua, em ruas e num trajeto que você já conhece bem e quem sabe já consegue fazer de olhos fechados. E que hoje você vai bem, mas que amanhã você pode ser surpreendido com um pneu furado. Ontem eu disse que ia contar, né, do porquê do meu quase atraso para o culto, né? Eu cheguei bem na hora que o amigo estava começando. Nós vamos sempre, todos os anos, à Ilha Comprida. Nós nos encontramos lá com o seu Ronaldo, que é o meu sogro. Ele é o esposo da Vera, né? A Vera faleceu, é a irmã mais velha da Lalá. E o encontro nós mantemos sempre, reunindo a família entre o Natal e o Ano Novo. Passamos 4, 5 dias, depende de como fica a agenda aqui também para mim na igreja. E sempre vamos e sempre voltamos muito bem. Sempre nos agendamos para chegar aqui e sempre chegamos com muita tranquilidade, com espaço e tempo suficiente para descansar ainda e chegar à igreja. Nós fizemos todos esses cálculos e fizemos todas essas coisas e ontem pela manhã nós tomamos café e saímos para cá. Pegamos a mesma estrada, 320 quilômetros, para chegar aqui, né? E saímos e partimos muito bem. E pegamos a parte mais difícil, a parte onde a mão é dupla, né? Vai um carro e vem carro, e 55 quilômetros, não aconteceu nada, viemos muito tranquilo. Quando nós chegamos na Regis Bittencourt, que é caminho para cá, nós paramos num determinado local para eu conferir as cordas que seguram o barco que estava na carreta. E o Mateus veio junto comigo, estava vindo com a Ju, e nós levamos o Guilherme, o bebê, junto com eles, né, no carro, é claro. E quando o Mateus retornou para o carro para a gente sair de novo, eu já entrei no carro, saí, e o carro dele não deu partido, não pegou. O carro não teve problema nenhum de pegar tantas vezes, você chega no carro, bate a chave, ele liga, tantas vezes, lá na praia, ou aqui também, quando estava, e fez revisão para ir, mas resolveu, naquele momento, não pegar mais, e não pegou mesmo, o carro está guinchado, vai chegar amanhã. Então nós pedimos um táxi para ele vir com a Ju, o táxi pago pelo seguro, e nós saímos. Então o táxi saiu, e eu saí também. Quando eu estava subindo a serra da Regis Bittencourt, a chamada Serra do Cafezal, deu um problema na carreta do barco. A roda da carreta começou a balançar, o senhor Jairo já sabe o que é isso. Então eu percebi que se eu seguisse a viagem, nós íamos perder a roda da carreta. E eu parei num posto e nós pedimos um outro guincho.
E aí eu peguei o táxi, que já estava contratado pelo Mateus, vim com a Ju e com a Bela, deixei a Lalá, o Lucas e o Mateus esperando o guincho que vinha vir para levar a carreta, lá para Miracatu, que é bem perto lá, na Regis, e isso tudo, espero que chegue amanhã ou terça-feira aqui em São José, tanto a carreta como o carro. E eu vim de táxi, né? O táxi que o seguro do Mateus já estava contratando. E eles vieram um pouquinho depois, né, no nosso carro mesmo, lá de casa. Quando eu cheguei a Carapicuíba, bem pertinho já de São Paulo, quem conhece sabe, Carapicuíba. Nós não pegamos chuva na estrada, mas tinha caído uma chuva muito forte em Carapicuíba. E há um período, um local da Regis Bittencourt, em Carapicuíba, que as águas descem e alagam. E nós chegamos lá, estava um congestionamento de alguns quilômetros, do nosso lado estava 8 quilômetros, mas tudo parado, porque havia chovido muito forte, as águas tinham descido e o alagamento não deixava passar, nem sentido Curitiba, nem sentido São Paulo. E foi aí que eu liguei para o Hamilton, falei, Hamilton, estou parado aqui na Regis, não sei que hora que esse negócio vai andar, né? Que hora que essa água vai baixar para a gente poder passar, mas vai se preparando lá, para começar o culto, eu espero que eu chegue a tempo para a mensagem, por isso que ele falou ontem, olha, eu estou com uma mensagem bem preparada. Graças a Deus nós chegamos inteiros, chegamos bem, e isso é o que vale mais, né? Carro conserta, cuidado de Deus foi manifesto, mas quando a gente sai de lá, ou sai daqui, como já fizemos tantas vezes, nós já fomos tão bem sucedidos, né? Nada aconteceu, fomos e voltamos tão bem, não vai acontecer nada. O sucesso do passado não garante o sucesso no presente. Nós sempre vamos depender da graça de Deus, porque um dia pode caminhar bem, do jeito que você planejou. De uma outra maneira, pode surgir muita coisa que você não esperava. Um alagamento, um problema num carro, um problema no outro carro, que não vinha sendo apontado em momento algum. Mas sempre, irmãos, nós vamos ter o cuidado de Deus. É isso que esse salmo ensina para nós. As circunstâncias podem mudar. O cuidado de Deus sempre vem. Sempre vai existir. Para você, para a sua família, no seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos, no momento do desafio, no momento da aflição, no momento da dor, no momento do luto, no momento da perda, ou no momento da alegria, no momento das colheitas. Sempre tem cuidado de Deus para nós. Então nós temos que nos lembrar o quê? De nos colocar diante de Deus e clamar. Ore por mudanças, mudanças boas, mudanças daquilo que você acha que precisa ser mudado. Para ficar melhor a sua casa, para ficar melhor o seu trabalho, para alcançar melhor resultado naquilo que você faz. Creia que Deus pode mudar aquilo que ainda não mudou. Você fala, mas eu peço isso há tanto tempo, eu espero que essa mudança na vida do meu filho, na vida da minha filha, o retornar dele para a igreja, o retornar dela para a fé. Eu peço a Deus que dê um pouquinho mais de juízo, que me dê um pouquinho mais de paciência, que me dê um pouquinho mais de autocontrole. Peço a Deus que me ajude para vencer esse pecado, para fugir dessa iniquidade, para resistir a essa tentação, essa prova, e sair vitorioso na minha fé, no meu propósito de obedecer a Deus. Peço a Deus melhores resultados na minha dedicação junto ao reino de Deus, junto à igreja. Deus pode mudar aquilo que ainda não mudou. Deus pode transformar a situação ruim numa situação boa. Deus pode fazer com que a tempestade que tem batido com ímpeto contra a sua casa, contra a sua vida, cesse com o erguer de uma voz, ordenando ao vento e ao mar, e tudo lhe obedece. Então esse salmo, ele proclama essa verdade, quando eu fico preocupado com o meu futuro. O tempo fácil ou o tempo difícil, não é tempo que impede o agir de Deus em meu favor. Não é tempo em que Deus deixa de me abençoar. Ninguém pode existir, nada pode resistir o agir da sua mão. Só Deus pode restaurar muitas coisas. Por isso que nós temos que clamar a Ele. Ele pode pegar aquele vaso quebrado, aquele vaso velho, e transformá-lo de novo num vaso de bênçãos. É por isso que o salmista menciona as torrentes do Negueb. É o Deus que transforma o lugar árido, o lugar seco, num lugar verdejante de novo. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb.
De repente, tudo era deserto. Mas chegou o tempo das chuvas, chegou o tempo das águas, e as torrentes vão descendo no Neguebe, e aonde não existia rio, volta a existir o rio, e aonde não existiam as águas, volta a existir as águas, e a terra que estava estufada, sedenta, improdutiva, torna-se de novo produtiva. É o agir maravilhoso de Deus, que promove esse espetáculo todo ano lá na região da Palestina. E o salmista está trazendo isso para a sua memória para dizer: Senhor, para que eu não pense que a vida vai ser sempre deserto. Para que eu não pense que a vida vai ser sempre improdutividade. Que o tempo vai ser só tempo de sequidão. Para que eu me lembre que há um restaurar da sorte, há um renovar da vida, há um agir de Deus que muda as circunstâncias de maneira inesperada, porque o nosso Deus é aquele que pode restaurar. O que está ruim, o que eu não posso fazer, Deus pode fazer. O que eu não tenho como melhorar, porque está fora do meu controle, eu tenho que clamar para que Deus melhore para mim, porque tudo está no controle de Deus. É isso que o salmista me ensina. Meu futuro, mesmo que não esteja nas minhas mãos, continua nas mãos do nosso Deus. Expectativa quanto ao futuro: trabalhe para grandes colheitas. O que Deus espera de nós é que você não deixe de trabalhar, mesmo que seja debaixo de choro, mesmo que seja em tempo de pranto, mesmo que seja em dia de sol ou de chuva, em momento de perda ou de ganho. Saia para semear, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai encontrar resultado no seu trabalho, trazendo-nos os feixes das colheitas nas mãos. Nosso desejo, irmãos, é que tenhamos um ano produtivo, um ano de circunstâncias boas, mas isso exige trabalho também, exige o meu empenho, o seu empenho para fazer da sua casa melhor, para trazer resultado melhor na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu país, na sua cidade. Porque colheitas só existem com semeadura. Deus não pode abençoar a semente que eu não lancei. Deus não pode abençoar um trabalho que eu não fiz. Deus não pode tornar produtivo um campo onde Ele só jogou água e eu não lancei nenhuma semente, eu não cuidei de nenhuma planta. Eu não posso querer esperar que Deus faça tudo, porque Ele conta conosco num trabalho de cooperação. É por isso que a Bíblia nos desafia a fazer a nossa parte, e aí Ele nos ajuda. Mas como que Ele vai me ajudar se eu não tenho feito a minha parte? Se eu não tenho semeado do jeito que eu devo? Se eu não tenho lançado aquela boa semente que traz um bom fruto, e às vezes eu ainda lanço uma semente má, ruim, de fruto amargo, de erva daninha. O desafio de Deus é que eu caminhe todo dia lançando as minhas sementes, na certeza de que a produtividade vai vir do abençoado das mãos dele. Que o Senhor restaure a nossa sorte. Que no tempo fácil ou difícil, Ele nos dê boa companhia. Ele nos traga ação providente. Que eu, que você, sejamos aqueles que, confiando em Deus, no agir de Deus, em razão do que Ele já fez, acreditando no que Ele pode fazer, clame ao Senhor por bênçãos, por cuidados, por providência, por mudança, por transformação das coisas que estão difíceis, das circunstâncias que estão gerando temor, pavor quanto ao futuro. E trabalhe todo dia. Faça o seu melhor. Faça o melhor que você puder. Não deixe de semear, mesmo no dia mais duro, no dia mais triste, no dia mais difícil para você. Se você puder lançar uma sementezinha para melhorar o seu dia, para melhorar o dia de alguém, para trazer honra e glória para o nome de Deus, para trazer edificação para a igreja, para vencer o pecado que tem te vencido, lance a sua semente e Deus vai torná-la produtiva e vai te dar a alegria de voltar com as colheitas, quem sabe no final desse ano, no 31 de dezembro, para dizer: Senhor, muito obrigado pelas bênçãos, pelas colheitas recebidas. O ano foi difícil, o ano trouxe seus desafios, o ano trouxe as suas surpresas, o ano trouxe as suas tempestades, mas em nenhum momento
Eu deixei de ter o teu cuidado, a tua providência, porque eu clamei por socorro e o Senhor ouviu a minha voz e me ajudou. Que Ele abençoe os seus dias. Que Ele abençoe a sua vida e a sua casa. E que Ele abençoe a partir de você. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida é no propósito de que possamos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Ele coloca nas nossas mãos, para que coloquemos à disposição do seu reino, da sua igreja. Ele fez em Cristo, nos trazendo grandiosa salvação, para que hoje pudéssemos celebrar a graça de sermos filhos de Deus, e iniciarmos mais um ano glorificando o seu nome.